E se a pior noite de sua vida tornou-se o momento tudo mudou? Imagine isto: presunçoso e autossatisfeito, leva sua jovem amante para um jantar luxuoso. Ele está celebrando sua nova vida construída sobre as ruínas de seu casamento. Mas então ele olha através do restaurante. Ele vê sua ex-esposa, a mulher que ele descartou, a mulher que ele disse estava segurando ele de volta. E ela não está chorando, ela não está sozinha. Ela está sentada com um dos homens mais poderosos no país e ele está deslizando um anel de diamante em seu dedo. Isto não é apenas uma história sobre vingança. É uma história sobre traição, redescoberta e o momento deslumbrante quando uma vida estilhaçada é reconstruída em um império. O Chianti era um tinto profundo, arrogante, agarrando-se aos lados do copo de Daniel Foster como um sudário de veludo. Ele o girou com um movimento praticado do pulso, um gesto que ele havia aperfeiçoado observando o sócio sênior em sua firma de investimentos. Tudo esta noite era sobre perfeição, sobre sinalizar. O restaurante Ária era uma fortaleza de riqueza silenciosa, onde um único prato principal custava mais que o pagamento de seu primeiro carro. A mulher à sua frente, Chloe Jensen, era um testemunho de seu sucesso percebido. 26, com olhos afiados e ambiciosos, e uma risada que era apenas um pouco alta demais, um pouco ansiosa demais. Ela era sua atualização. A nós, Dan disse, erguendo seu copo. O cristal tilintou contra o dela. Um som limpo e nítido na sala silenciosa. Há novos começos. O sorriso de Chloe era radiante, refletindo a luz das velas. Eu não posso acreditar que nós estamos finalmente aqui, Dan. Abertamente. Não mais esgueirar-se. O divórcio foi finalizado semana passada, ele disse, as palavras saboreando como libertação. Ruptura limpa. Alice foi surpreendentemente agradável no final. Ele tomou um gole de vinho, a mentira cobrindo sua língua. Não tinha sido agradável. Tinha sido brutal. Meses das lágrimas silenciosas e devastadoras de Alice, de seus olhos encovados, seguindo-o enquanto ele embalava seus ternos. Ele havia dito a ela que era para o melhor, que eles haviam crescido separados. Ele havia dito a ela que ela havia se tornado complacente, que seu pequeno mundo de arte, livros de história e exposições de galeria locais estava sufocando sua ambição. Ele não contou a ela sobre Chloe, sua analista júnior, que o via não como um marido, mas como um vice-presidente com um escritório de canto e um futuro. Ela está bem? Chloe perguntou, um brilho de algo, pena, curiosidade mórbida em seus olhos. Dan encolheu os ombros, fingindo indiferença. Honestamente, eu não sei. Ela ficará bem. Ela tem seus pequenos hobbies. Provavelmente voltou a morar com seus pais. A imagem era ao mesmo tempo satisfatória e patética. Alice, de volta em seu quarto de infância em Sacramento, cercada por impressões de arte empoeiradas. Confirmou sua narrativa. Ele havia escapado. Ele estava subindo enquanto ela estava recuando. Ele estava no meio de explicar o gênio complexo de sua mais recente estratégia de portfólio quando um movimento através da sala de jantar chamou sua atenção. Um casal estava sendo sentado em uma das mesas privilegiadas pela janela panorâmica com vista para a Baía de São Francisco. O homem era alto, com uma juba de cabelo prateado que falava de poder, não idade. Ele vestia um terno sob medida que provavelmente custava mais do que o guarda-roupa inteiro de Dan. Dan o reconheceu instantaneamente da capa da Forbes, Nathaniel Sterling, um titã da tecnologia sustentável, um bilionário genuíno, não apenas um aspirante como os homens para quem Dan trabalhava. E então a mulher com ele virou-se para a luz. O copo de vinho na mão de Dan congelou a meio caminho de seus lábios. Seu coração apertou. Um doloroso, gaguejante bater em seu peito. Não podia ser. A sala, com sua iluminação suave e talheres tilintando, parecia distorcer, dobrar-se em torno de sua imagem. Era Alice, mas não era a Alice que ele lembrava.
A mulher que ele havia deixado era uma criatura de cardigãs macios e resignação cansada. Esta Alice era luminosa. Seu cabelo castanho rato, que ele sempre a havia instado a tingir, estava penteado em ondas elegantes que capturavam a luz. Ela vestia um vestido preto simples, sem mangas, que mostrava braços tonificados e uma confiança que ele nunca havia visto. Ela não estava usando muita maquiagem. Ela nunca usava. Mas seu rosto, antes nublado por uma tristeza silenciosa, estava claro e sereno. Ela riu de algo que Sterling disse e o som, embora ele não pudesse ouvi-lo do outro lado da sala, parecia ecoar em sua memória. Uma risada plena e genuína que ele não ouvia há anos. Dan, algo está errado. A voz de Chloe cortou seu choque. Ele não conseguia falar. Ele apenas olhava. Alice, sua Alice, estava sentada com Nathaniel Sterling. Não fazia sentido. Era uma falha no universo. Como ela sequer conhecia um homem como esse? Seu mundo era pequeno, provincial. Ela havia ganhado algum tipo de concurso? Ela era sua prima distante. Ele os observava, seu próprio jantar esquecido. Sterling estava completamente focado nela, seu olhar intenso e admirador. Ele ouvia. Verdadeiramente ouvia enquanto ela falava, suas mãos movendo-se graciosamente para enfatizar um ponto. Dan sempre a ignorava quando ela falava sobre sua arte, sobre o simbolismo em alguma obscura pintura renascentista. Sterling, no entanto, inclinou-se cativado. Um pavor frio, afiado e ácido começou a coagular no estômago de Dan. Isso não era um encontro casual. Isso não era um jantar profissional. A intimidade entre eles era palpável. Uma energia silenciosa que irradiava de sua mesa. Chloe seguiu seu olhar. Uau! Não é Nathaniel Sterling? Quem é aquela mulher com ele? Ela perguntou, um toque de inveja em seu tom. A mandíbula de Dan apertou. Eu não tenho ideia, ele mentiu, as palavras sentindo-se como cascalho em sua boca. Ele não conseguia desviar os olhos. Ele se sentiu como um fantasma em seu próprio banquete, sua noite perfeita e curada, arruinada por um espectro de seu passado. Mas ela não era um fantasma. Ela estava mais viva do que ele jamais a havia visto. O desequilíbrio de poder que havia definido o fim de seu casamento, sua ambição, sua estagnação, havia sido violentamente, impossivelmente invertido. O garçom chegou com seus pratos principais. Dan olhou fixamente para as vieiras perfeitamente seladas em seu prato. Ele sentiu uma raiva primal, possessiva, subir nele. Aquela era sua esposa. Ela deveria estar de luto por ele, não jantando com bilionários. Ela deveria ser a tranquila e triste história de fundo para sua nova vida triunfante. E então, o momento que estilhaçou seu mundo completamente. Nathaniel Sterling estendeu a mão sobre a mesa e pegou a mão de Alice. Ele disse algo que Dan não pôde ouvir, sua expressão uma mistura de seriedade profunda e carinho gentil. Os olhos de Alice arregalaram-se, seus lábios se separando em um suspiro silencioso. Um leve rubor subiu em suas bochechas. Lentamente, deliberadamente, Sterling alcançou o bolso de sua jaqueta. Ele produziu uma pequena caixa de veludo. Ele a abriu. Mesmo do outro lado da sala, Dan viu o impossível flash de luz enquanto o diamante pegava a chama da vela. Não era uma faísca, era um sol. Ele assistiu enquanto Nathaniel Sterling, um homem que poderia comprar e vender a empresa inteira de Dan, sem pensar duas vezes, pedia Alice Callahan Foster em casamento. Sua ex-esposa, a mulher quieta e agradável que ele havia descartado tão descuidadamente. Alice olhou para o anel, então para Sterling, seus olhos enchendo-se de lágrimas. Ela acenou, um movimento lento e deliberado. Um sorriso mais brilhante e mais bonito do que qualquer um que ele já havia visto em seu rosto, floresceu. Dan sentiu o sangue escoar de seu rosto, seu mundo cuidadosamente construído. O restaurante impressionante, a bela jovem amante, a narrativa de seu próprio sucesso,
desmoronou em pó. Ele não era o vencedor. Ele nem estava no jogo. Ele era apenas um homem em um restaurante caro assistindo seu passado se tornar o futuro espetacular de outra pessoa. 3 meses antes da noite no Aria, Alice Callahan estava coberta de pó. Não o pó doméstico gentil de uma casa negligenciada, mas o pó antigo, calcário da história. Ela estava empoleirada em um andaime em um salão de baile cavernoso e esquecido em uma mansão histórica de Pacific Heights, limpando meticulosamente um afresco centenário. Este era seu santuário, o lugar para onde ela havia fugido após a implosão de seu casamento. O divórcio havia parecido uma amputação. Por 12 anos, ela havia sido uma metade de um todo, Dan e Alice. Sua identidade havia sido inextricavelmente ligada à dele. Ela era a esposa solidária do ambicioso cara das finanças, aquela que organizava as festas de jantar, lembrava dos aniversários de seus clientes e mantinha suas próprias paixões ordenadamente confinadas ao papel de uma amadora. Seu diploma em História da Arquitetura e Preservação era algo em que ela se aventurava. Um interesse pitoresco que Dan achava charmoso até ele achá-lo chato. Quando ele finalmente confessou, não ao caso, mas a sua profunda infelicidade, suas palavras haviam sido cirúrgicas em sua crueldade. Eu preciso de mais, Alice. Eu estou escalando e eu sinto que você está apenas parada. Este mundo que você ama é tudo sobre o passado. Eu estou tentando construir um futuro. Ele a havia feito sentir como uma relíquia, uma âncora. Depois que ele partiu, o silêncio em seu condomínio perfeitamente minimalista era ensurdecedor. Cada superfície moderna e elegante que eles haviam escolhido juntos parecia zombá-la. Então ela havia partido. Ela encontrou um pequeno apartamento cheio de sol no Mission District, um lugar com ossos antigos e caráter. E ela havia ligado para seu antigo professor, que a conectou com a iniciativa de preservação histórica da Fundação Sterling. O trabalho era minucioso, mal pago e totalmente glorioso. Limpando uma camada de sujeira do rosto de um querubim pintado, ela se sentiu mais ela mesma do que em uma década. Aqui, o passado não era um fardo, era um tesouro a ser descoberto. Ela conheceu Nathaniel Sterling em uma úmida tarde de terça-feira. Ele frequentemente visitava os locais que sua fundação financiava, chegando sem alarde. Ela estava no chão, catalogando molduras de gesso resgatadas, quando um par de botas de couro bem usadas parou ao lado dela. O detalhe naquela folha de acanto é extraordinário, uma voz profunda disse. Alice olhou para cima, protegendo seus olhos. Um homem alto de cabelos prateados estava olhando para ela, não com o ar distante de um patrono, mas com a curiosidade focada de um entusiasta. Eles não os fazem assim mais, ela respondeu, sua voz ligeiramente rouca do pó. Tudo é produzido em massa agora. Não há alma nisso. Ele se agachou ao lado dela, sua cara jaqueta de terno, amassando nos joelhos sem um indício de preocupação. Meu avô era um pedreiro, ele disse, passando um dedo gentil sobre uma peça de moldura. Ele costumava dizer que os edifícios têm memórias. Você só tem que ser silencioso o suficiente para ouvi-las. Esse foi o começo. Não foi um turbilhão. Foi um desdobramento lento e silencioso. Ele visitava o local ostensivamente para verificar o progresso do projeto, mas eles acabavam conversando por horas. Ele estava fascinado por seu conhecimento, pela paixão que iluminava seu rosto quando ela explicava a composição química da tinta de leite do século XIX ou o gênio estrutural de um contraforte voador. Ele nunca mencionou seu divórcio ou seu passado. Ele estava interessado na pessoa que ela era naquele momento. A mulher coberta de pó de gesso que podia ver a alma em um edifício. Pela primeira vez em anos, Alice sentiu-se vista, não como um acessório ou um sistema de suporte, mas como uma especialista, uma profissional. Uma igual. Seu primeiro encontro real foi a um arquivo empoeirado na UC Berkeley para olhar plantas originais da mansão,
seguido por tacos gordurosos e deliciosos de um food truck. Ele não era nada como o implacável predador corporativo retratado na mídia. Ele era atencioso, paciente e possuía um humor seco que a pegou de surpresa. Ele contou a ela sobre sua falecida esposa, que havia falecido de câncer 5 anos antes, e o trabalho filantrópico que agora dava propósito à sua vida. Ele viu a força nela que Dan havia descartado como passividade. Ele chamou sua resiliência um superpoder. Você não está reconstruindo uma vida, Alice, ele disse a ela uma noite enquanto eles caminhavam ao longo do embarcadero, as luzes da cidade cintilando na água. Você está escavando a que estava lá o tempo todo. Na noite em que ele a pediu em casamento, ele disse a ela que queria levá-la a um lugar especial para celebrar a conclusão do afresco do salão de baile. Aria foi sua escolha, e enquanto sua opulência a deixava um pouco desconfortável, ela sentiu um frio na barriga ao se vestir, ao ver o olhar de admiração sem disfarce em seus olhos quando ele a pegou. Sentada à sua frente, ela sentiu uma sensação de paz que ainda era nova. O trauma da traição de Dan havia recuado, deixando para trás não uma cicatriz, mas uma camada lisa e nova de pele. Ela estava contando a Nathaniel sobre seu sonho de iniciar sua própria empresa, uma que se especializasse em dar vida de volta a casas históricas. Eu seria seu primeiro investidor, ele disse, seu sorriso caloroso. Eu quero fazer isso sozinha, ela rebateu gentilmente. Eu preciso, ele acenou, seu respeito por ela óbvio. Eu sei. Foi então que ele alcançou sua mão. A dele era quente e forte, envolvendo a dela. Alice. Ele começou, sua voz caindo ligeiramente. Eu passei os últimos 5 anos vivendo no passado, honrando uma memória. Eu pensei que era tudo o que me restava. E então eu te conheci. Você não apenas honra o passado, você o traz de volta à vida. Você me trouxe de volta à vida. Seu coração começou a bater um ritmo frenético contra suas costelas. Eu sei que isto é rápido, ele continuou, seu olhar inabalável. E a última coisa que eu quero é te apressar. Mas eu nunca estive mais certo de nada. Eu te amo, Alice Callaghan. Eu amo sua mente, sua paixão e a força silenciosa que você provavelmente nem vê em si mesma. Eu quero construir um futuro com você. Ele puxou a caixa. Enquanto ele a abria, revelando um anel deslumbrante, inspirado em vintage com um diamante brilhante e claro, a respiração de Alice prendeu. Não era um troféu chamativo. Era elegante, atemporal. Parecia algo que ela mesma teria escolhido. Naquele momento, sua visão periférica registrou uma forma familiar do outro lado da sala. Um homem com o corte de cabelo de Dan, sentado com uma mulher mais jovem. Um lampejo de reconhecimento. Um fantasma de uma memória. Mas não importava. O passado era uma imagem fraca e embaçada no espelho retrovisor. Seu futuro estava sentado bem à sua frente, seu coração em seus olhos. Lágrimas de pura, não adulterada alegria brotaram. Ela não era a mulher que foi deixada para trás. Ela era a mulher que havia sido encontrada. Sim, ela sussurrou, a palavra sentindo-se como a declaração mais definitiva e poderosa que ela já havia feito. Nathaniel, sim. O caminho de volta para seu apartamento elegante e impessoal na Marina foi silencioso. O ar no BMW de Dan estava denso com uma mistura tóxica da indignação confusa de Chloe e sua própria humilhação fervente. Eu não entendo o que acabou de acontecer, Chloe finalmente disse enquanto ele desviava para a autoestrada cortando um Prius. Você viu alguém que conhecia. Você parecia ter visto um fantasma. Não foi nada, Dan retrucou, seus nós dos dedos brancos no volante. Apenas um ex-colega. Aquela mulher, ela parecia familiar. Chloe insistiu, não pronta para deixar para lá. Eu disse que não foi nada, ele rugiu, o som ecoando no espaço confinado. Chloe estremeceu, sua compostura cuidadosamente construída estilhaçando-se. Ela afundou de volta no banco de couro, silenciosa pelo resto da viagem. De volta ao apartamento,
aquele que ele havia escolhido por suas vistas panorâmicas e proximidade do iate clube que ele esperava um dia se juntar, Dan serviu-se de um grande copo de uísque. Ele ignorou Chloe enquanto ela se movia pela sala de estar, sua exuberância anterior substituída por uma tensão cautelosa. Ele não conseguia tirar a imagem de sua cabeça. O sorriso de Alice, a mão de Sterling na dela, o brilho ofuscante daquele diamante. Repetia em loop um filme de seu próprio fracasso. Ele havia jogado fora um Honda e ela havia sido pega por um Bugatti. A metáfora era rude, mas era a única linguagem que seu ego entendia. Sua mente corria, tentando juntar um quebra-cabeça impossível. Como? Quando? Onde? Ele e Alice haviam compartilhado uma vida por 12 anos. Ele conhecia todo o seu círculo social, um punhado de acadêmicos quietos, alguns casais casados de sua antiga vizinhança suburbana, seus pais. Nenhum deles poderia chegar a 1000 pés de Nathaniel Sterling. Ele puxou seu telefone, seus dedos escorregadios de suor. Ele procurou o nome de Alice. Nada. Ela havia deletado suas redes sociais anos atrás, chamando-as de um mercado de inveja curada. A ironia era nauseante. Então ele procurou por Nathaniel Sterling. Os resultados da busca eram uma ladainha de seus triunfos. Artigos no Wall Street Journal, perfis na Wired, fotos dele apertando as mãos de presidentes e filantropos. Ele rolou mais fundo, procurando por detalhes pessoais. Ele era um viúvo, extremamente privado. E então um artigo recente de um blog da sociedade local sobre os novos projetos de preservação da Fundação Sterling. O sangue de Dan gelou. Ele clicou no link. Lá estava. Uma foto de um mês atrás. Um grupo de pessoas com capacetes em pé na frente de uma mansão dilapidada. E no centro, ao lado de Sterling, estava Alice. Ela estava empoeirada e sorrindo, parecendo mais vibrante do que nos últimos 5 anos de seu casamento. A legenda a identificava como a consultora líder de restauração do projeto. Consultora, ele havia zombado de seu hobby, de seu diploma que ele havia pago, mas nunca respeitado. Ele havia dito a ela que era uma perda de tempo. E aquele mesmo hobby, aquela mesma paixão que ele havia esmagado, havia sido sua ponte para um mundo que ele só podia sonhar em entrar. Então era ela, Chloe disse suavemente da porta. Ele não havia percebido que ela o estava observando. Sua ex-esposa. Dan não levantou os olhos de seu telefone. Sim, você me disse que ela era simples, que ela provavelmente estava morando com seus pais. A voz de Chloe estava carregada de uma nova e afiada acusação. Ela não parecia simples, Dan. E ela com certeza não estava em Sacramento. As coisas mudam, ele murmurou, as palavras saboreando como cinzas. Você mentiu para mim, Chloe disse, sua voz subindo. Você construiu toda essa história sobre como você estava escapando dessa pequena vida triste, mas aquela mulher parecia mais feliz do que eu já te vi. A verdade, em suas palavras, foi um golpe físico. Ele bateu seu telefone na bancada de granito. O que você quer de mim, Chloe? É um golpe de sorte. Ela teve sorte. Ele provavelmente está apenas usando-a. Um velho rico procurando uma esposa jovem, quieta e maleável. Mas mesmo enquanto ele dizia, ele sabia que não era verdade. Ele havia visto o olhar nos olhos de Sterling. Era a admiração genuína. Era o jeito que Dan havia olhado para Alice uma vez, uma vida atrás, antes que sua ambição envenenasse tudo. O próximo dia no trabalho foi um borrão. Ele não conseguia focar nas análises de mercado piscando em suas telas. Cada número, cada linha subindo e descendo, parecia zombá-lo. Ele era um cara de números, um homem que calculava risco e recompensa. E ele havia acabado de fazer a pior negociação de sua vida. Ele se encontrou compulsivamente procurando por mais informações. Ele criou um perfil falso em redes sociais e começou a seguir a Fundação Sterling, as sociedades de preservação arquitetônica, qualquer coisa que pudesse dar a ele um vislumbre de sua nova vida. Ele se tornou um voyeur digital, observando das sombras enquanto ela florescia.
Seus colegas notaram a mudança. Sua arrogância usual havia desaparecido, substituída por uma energia distraída e irritável. Foster, você está conosco? Seu chefe, Mark, latiu durante uma reunião de equipe. Suas projeções para o trimestre são desleixadas. Dan murmurou uma desculpa, sua mente em outro lugar. Ele estava imaginando Alice andando pelo penthouse de Sterling, sentada em seu iate, voando em seu jato particular. A vida que ele ansiava, o status pelo qual ele havia traído seu casamento, ela o havia obtido sem esforço, simplesmente sendo ela mesma. O eu que ele havia dito a ela que não era suficiente. Seu relacionamento com Chloe começou a se desgastar. Ela via obsessão em seus olhos, o jeito que ele estava constantemente em seu telefone, o jeito que o nome de Alice escapava para suas conversas. O glamour de seu caso havia desaparecido, substituído pela feia realidade de sua insegurança. Você nem está aqui, está? Ela o confrontou uma noite. Você está com ela, em sua cabeça. Você não me quer. Você apenas quer o que ela tem. Ele não podia negar. Chloe havia sido um símbolo de sua ascensão, mas agora Alice estava noiva de um bilionário. Na brutal matemática social que governava seu mundo, Chloe não era mais um ativo. Ela era um lembrete de sua espetacular falha de cálculo. Ele havia trocado uma obra-prima por uma impressão. Apenas para assistir a obra-prima ser adquirida pelo museu mais prestigiado do mundo. E isso o estava enlouquecendo. Os dias seguintes ao pedido de casamento foram uma mistura surreal de alegria privada e especulação pública. O noivado de Nathaniel com uma desconhecida relativa foi notícia de primeira página para as colunas de fofocas da cidade. Eles chamaram Alice de mulher misteriosa, uma história de Cinderela. Eles desenterraram seu antigo blog de fotografia desativado e imprimiram fotos dela na faculdade. Alice achou tudo isso profundamente perturbador. Ela havia passado o último ano reconstruindo meticulosamente sua privacidade, seu senso de si mesma, longe dos olhos curiosos do mundo. Agora ela era uma pessoa de interesse. Nathaniel foi sua âncora através da tempestade. Ele a protegeu, lidando com a imprensa com uma graça calma e desdenhosa. E mais importante, ele ouviu seus medos. Eles estão me pintando como uma caçadora de fortunas, ela confessou uma noite. Enrolada no sofá em sua biblioteca, um quarto tão vasto e cheio de livros que a havia feito chorar de alegria na primeira vez que o viu. Eles não sabem nada sobre mim, sobre meu trabalho. As pessoas que importam sabem, ele disse, colocando uma mecha de cabelo solta atrás de sua orelha. E logo todos os outros também saberão. Ele entregou a ela um grosso portfólio encadernado em couro. Eu tive minha equipe desenhar isto. Ela o abriu. Dentro estavam os documentos de incorporação, plano de negócios e branding preliminar para Callaghan Restoration and Design. Seu nome em letras elegantes e fortes. Era a firma que ela havia descrito a ele, o sonho que ela havia nutrido em segredo por anos. Seus olhos encheram-se de lágrimas. Nathaniel, isto é tudo você, Alice, ele disse firmemente. Sua visão, sua expertise. Eu te disse que queria ser seu primeiro investidor. Isto não é um presente, é uma proposta de negócio. Eu estou investindo na melhor consultora de restauração que eu já conheci. Ele bateu em uma página. E seu primeiro contrato está esperando por sua assinatura. Era a comissão para o projeto Marco Presídio, um enorme empreendimento plurianual para restaurar uma série de alojamentos históricos de oficiais em um hotel boutique de luxo. Era um projeto de carreira, um contrato que ela não teria tido chance por mais 20 anos, se é que algum dia. A oferta era ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante. Era tudo o que ela queria, entregue a ela em uma bandeja de prata pelo homem com quem ela ia se casar. O fantasma da voz de Dan sussurrou em seu ouvido. Veja, você não pode fazer isso sozinha. Você precisa de um homem para te resgatar. Ela olhou para Nathaniel,
para a crença sincera em seus olhos. Ele não estava resgatando, ele estava a empoderando. Ele estava abrindo uma porta que seu talento merecia. Uma porta que havia sido injustamente fechada. Dana havia querido que ficasse pequena para fazê-lo sentir-se grande. Nathaniel a queria tão grande quanto ela pudesse ser, porque ele já era um gigante, e gigantes não são intimidados pelo sol. Ok, ela respirou, mas eu estou pagando de volta cada centavo do capital inicial, com juros. Seu sorriso era brilhante. Eu não esperaria menos. Lançar-se no trabalho foi sua salvação. Ela contratou uma pequena e brilhante equipe de arquitetos e artesãos que ela havia conhecido ao longo dos anos. Ela passava seus dias no local, com botas de biqueira de aço e um capacete, suas noites debruçadas sobre plantas e orçamentos. Pela primeira vez, sua paixão tinha uma saída no mundo real, de alto risco. Ela não era mais uma amadora, ela era uma CEO. Seu relacionamento com Nathaniel aprofundou-se nos espaços entre sua frenética agenda de trabalho. Ele nunca reclamou de suas longas horas. Em vez disso, ele aparecia no local de trabalho com uma cesta de piquenique para o jantar ou deixava uma garrafa térmica de seu chá favorito em sua mesa pela manhã. Ele celebrava suas vitórias, um raro azulejo obtido, um complexo problema estrutural resolvido, com mais entusiasmo do que mostrava por seus próprios negócios de bilhões de dólares. Eles estavam construindo algo juntos, mas não era apenas uma vida compartilhada. Era um ethos compartilhado. Ambos acreditavam em honrar o passado para construir um futuro melhor. Eles eram parceiros no sentido mais verdadeiro da palavra. Uma tarde, enquanto inspecionavam um carregamento de madeira recuperada, seu telefone zumbiu. Era um número desconhecido. Ela quase o ignorou, mas um estranho instinto a fez atender. Alice? A voz era fina, estridente, despojada de seu bravado usual. Era Dan. Seu sangue gelou. Ela não ouvia a voz dele há quase um ano. Como você conseguiu este número? Ela perguntou, seu tom plano e frio. Eu liguei para sua mãe. Eu estava preocupado. Eu vi as notícias. Alice, nós precisamos conversar. Não, nós não, ela disse, virando-se de seu capataz para esconder o súbito tremor em suas mãos. Nós não temos nada para conversar. Por favor, ele implorou, e o desespero em sua voz era nauseantemente real. Apenas 5 minutos. Pelo bem dos velhos tempos. Eu te vi naquela noite no restaurante, Eu preciso entender. Ela deveria ter desligado. Ela deveria ter bloqueado o número dele. Mas uma curiosidade perversa e mórbida tomou conta. O que ele poderia possivelmente ter a dizer? Bem, ela disse, sua voz como aço. A cafeteria na Chestnut, amanhã. 10 minutos. Então eu estou terminada, Dan. Para sempre. Desligando, ela sentiu uma profunda onda de náusea. O passado, que ela pensou ter enterrado sob camadas de pó de gesso e novo amor, havia acabado de raspar seu caminho de volta à superfície. A cafeteria era território neutro, um lugar sem memórias. Alice escolheu uma pequena mesa no canto traseiro, posicionando-se como uma general inspecionando um campo de batalha. Ela chegou cedo, armada com a armadura de sua nova vida. Um blazer de corte afiado, uma pasta de couro cheia de contratos e uma confiança silenciosa que parecia abençoadamente real. Ela pediu um café preto, seu amargor um choque bem-vindo. Dan estava atrasado. Era um movimento clássico de poder, um que ele costumava empregar em seu casamento, fazendo-a esperar para reforçar sua própria importância. Mas hoje, apenas parecia patético. Quando ele finalmente entrou, ele era um fantasma do homem que ela conhecera. Seu terno caro parecia pendurado nele. Seu rosto estava pálido e contraído, e havia olheiras sob seus olhos. A arrogância havia desaparecido, substituída por uma energia nervosa e agitada. Ele a avistou e aproximou-se da mesa com um arrastar hesitante, quase apologético. Alice, ele disse, sua voz rouca. Obrigado por vir.
Eu tenho uma reunião às 11, ela afirmou, não o convidando para sentar. O que você quer, Daniel? Usar seu nome completo era um ato deliberado de distanciamento. Ele afundou na cadeira oposta de qualquer forma. Você está incrível, ele gaguejou, seus olhos a escaneando, absorvendo as roupas, a compostura. Não era um elogio, era uma avaliação. Ele estava recalculando seu valor. Não vamos perder tempo com amenidades, ela disse, sua voz fria. Você queria entender. Não há nada para entender. Minha vida seguiu em frente. Você deveria tentar. Como isso aconteceu? Ele perguntou, inclinando-se para a frente, sua voz um sussurro conspiratório. Nathaniel Sterling. Eu quero dizer, como alguém como você acaba com alguém como ele? O insulto envolto em uma pergunta era tão típico dele. Alguém como você, pequena, sem importância. 1 ano atrás, essa pergunta a teria quebrado. Teria afirmado a insegurança mais profunda e escura que ele havia tão cuidadosamente cultivado nela, que ela não era suficiente. Mas hoje era diferente. Alguém como eu, ela repetiu, um sorriso irônico e sem humor tocando seus lábios. Você quer dizer uma mulher com um diploma de pós-graduação em sua área? Uma mulher que agora dirige sua própria empresa e está gerenciando um projeto de restauração histórica de vários milhões de dólares. Ela fez uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar entre eles. Ou você apenas quis dizer a mulher que desperdiçou 12 anos apoiando um homem que havia como um acessório doméstico? Dan estremeceu como se ela o tivesse esbofeteado. Isso não é justo, Alice. Justo? Sua voz subiu ligeiramente, atraindo um olhar de uma mesa próxima. Você quer falar sobre justo? Foi justo quando você estava tendo um caso com sua analista júnior enquanto eu estava em casa, revisando seus relatórios e planejando um futuro que você não tinha a intenção de compartilhar comigo. Seu rosto ficou branco. Como você soube? Eu não sou estúpida, Dan. Eu estava apenas apaixonada. Há uma diferença. Eu encontrei os recibos de hotel em seus relatórios de despesas de viagem 6 meses antes de você partir. Eu apenas esperava estar errada. A confissão sentiu-se estranhamente empoderadora, admitindo sua própria cegueira intencional. Ele estava sem palavras. A narrativa que ele havia construído de uma separação gentil e amigável havia sido uma mentira para acalmar sua própria consciência. Ele havia sido pego, e o conhecimento o despojou das últimas de suas defesas. Eu sinto muito, ele sussurrou, as palavras soando vazias e inadequadas. Eu fui um tolo. Eu vejo isso agora. Eu vejo o que eu joguei fora. Seus olhos estavam implorando. É real? Com ele te faz feliz? Minha felicidade não é mais seu negócio. Ela disse, sua voz suavizando, não com perdão, mas com um profundo senso de encerramento. Ela se levantou, colocando uma nota de $10 na mesa para seu café. O que eu tive com você, Dan, foi uma vida construída em torno de seu potencial. O que eu tenho agora é uma vida construída em torno da minha própria. Ela olhou para ele, para este homem que uma vez havia sido o centro de seu universo. Ele parecia pequeno e diminuído, um rei que havia abdicado de seu trono apenas para se encontrar um mendigo nos portões de um novo e mais magnífico reino. Ela sentiu uma surpreendente, purificadora onda de pena. Adeus, Daniel, ela disse e saiu da cafeteria sem olhar para trás. O sino acima da porta tilintando um fim final e definitivo. Ela dirigiu direto para o presídio, precisando do consolo de seu trabalho. Ela caminhou pelas ruínas esqueléticas dos edifícios antigos, o cheiro de serragem e história enchendo seus pulmões. O encontro a havia abalado, mas não a havia quebrado. Havia sido um teste, e ela havia passado. Aquela noite ela contou tudo a Nathaniel. Ela não editou ou suavizou os detalhes. Ela expôs a feiura de seu passado, esperando talvez um brilho de dúvida ou ciúme em seus olhos. Em vez disso, ele ouviu com sua habitual intensidade silenciosa. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um longo momento.
Eu sinto muito que você teve que passar por isso, ele disse finalmente, sua voz carregada de empatia. Ele deve estar em um lugar muito escuro para tentar envenenar seu presente com seu passado. Ele pegou a mão dela, seu polegar acariciando seus nós dos dedos. Mas ele falhou, não falhou? Sim, ela disse, uma sensação de profundo alívio a invadindo. Ele falhou. Bom, Nathaniel disse, seu aperto apertando de forma tranquilizadora. Porque nosso futuro é muito brilhante para deixar quaisquer sombras entrarem. Seu apoio não era possessivo ou raivoso. Era sólido, inabalável e absoluto. E naquele momento, Alice soube que sua nova fundação não era apenas construída em sua própria força, mas no alicerce de um amor que era real, respeitoso e verdadeiro. Dan observou Alice sair da cafeteria, a finalidade de sua partida instalando-se sobre ele como um sudário. Sua pena era pior que sua raiva. Raiva teria significado que ele ainda importava, que ele ainda podia evocar uma emoção poderosa nela. Pena significava que ele era irrelevante. O confronto, que ele havia esperado que lhe desse algum senso de controle ou compreensão, apenas havia aprofundado seu desespero. Ela sabia sobre Chloe. Ela havia sabido o tempo todo. Sua grande traição não era um segredo que ele havia guardado. Ou era uma ferida que ela havia silenciosamente cuidado. Ele tropeçou pelo resto de seu dia em uma névoa de autorrecriminação. No escritório, ele olhava para seu terminal, mas os números eram apenas rabiscos sem sentido. Ele viu o rosto de Alice, ouviu suas palavras, uma vida construída em torno da minha própria. A frase o assombrava. Ele sempre havia sido o Sol em seu sistema solar, e ela o planeta quieto em sua órbita. Ele nunca havia considerado que ela poderia ter sua própria força gravitacional. Aquela noite, seu desmoronamento acelerou. Ele e Chloe deveriam comparecer a uma inauguração de galeria, o tipo de evento que ele agora sentia ser essencial para networking, mas ele não conseguia se obrigar a ir. Eu não estou me sentindo bem, ele disse a ela, afrouxando sua gravata enquanto ele passava pela porta de seu apartamento. Chloe já estava vestida, usando um elegante vestido prateado que ele uma vez havia achado excitadamente moderno. Agora apenas parecia frio. O que há de errado com você, Dan? Ela exigiu, sua paciência finalmente esgotada. Desde aquela noite no Aria, você tem sido um fantasma. Você está obcecado. Você a viu hoje. Foi onde você estava. A acusação atingiu muito perto de casa. Não é da sua conta, ele rosnou. É da minha conta. Ela retrucou, sua voz tremendo de frustração. Minha vida está emaranhada na sua agora. Eu explodi minhas perspectivas de carreira na firma por você. Todo mundo sabe que eu sou a garota de Dan. Você fez promessas, uma parceria, um futuro. Mas tudo o que você fala, tudo o que você pensa, é nela. Isso não é verdade, ele mentiu. Mas a negação era fraca, pouco convincente. Não é. A risada de Chloe era frágil. Você sabe, eu encontrei algo interessante quando eu estava limpando alguns de seus arquivos antigos do escritório. Ela caminhou até sua bolsa e puxou um pedaço de papel dobrado e amassado. Era um memorando interno da firma, datado de mais de 1 ano atrás. Ela o desdobrou e começou a ler em voz alta. Após a rodada final de entrevistas, os parceiros decidiram oferecer a posição de VP Sênior a Mark Holloway. Agradecemos a Daniel Foster por sua aplicação e o encorajamos a continuar seu desenvolvimento dentro da firma. Ela olhou para ele, seus olhos brilhando com uma clareza fria e dura. Isso é datado da semana antes de você me convidar para um primeiro drink, Dan. A semana em que você começou a dizer a Alice como ela estava te segurando. O ar deixou os pulmões de Dan. Ele havia sido preterido para a promoção que ele havia dito a Alice que era certa. Seu fracasso havia sido uma vergonha profunda e ardente, um segredo que ele havia guardado com ciúmes. Ele não podia suportar que Alice, que tinha tanta fé nele, visse que ele havia atingido um limite.
Então, em vez de admitir sua própria inadequação, ele havia fabricado uma crise. Ele a havia culpado. Ele havia criado uma narrativa onde ela era a âncora e ele era o navio se esforçando para navegar. Chloe havia sido apenas o bote salva-vidas mais conveniente. Você não a deixou porque queria um futuro maior, Chloe disse, sua voz gotejando desprezo. Você a deixou porque falhou e não podia suportar que ela visse. Você precisava de alguém novo. Alguém que não soubesse que você havia sido rejeitado. Você precisava de uma audiência para uma história que nem era verdadeira. Cada palavra era um prego em seu caixão. Ela ouviu. Ela viu o homem patético e inseguro por trás da bravata. Eu te amei, ele disse, as palavras soando patéticas e desesperadas. Não, você não amou, Chloe respondeu, balançando a cabeça. Você amou o que eu representava, um novo começo, uma vitória. Mas você perdeu, Dan. Você perdeu a promoção e você perdeu a única pessoa que provavelmente já te amou por quem você realmente era, não por quem você fingia ser. Ela caminhou para o quarto e voltou alguns minutos depois com sua mala. Já estava embalada. Eu estou terminada, ela disse, sua voz plana. Eu não vou ser uma personagem coadjuvante em seu psicodrama patético. Você pode sentar aqui e obcecar-se pela nova vida de Alice Callahan, mas eu vou encontrar uma minha. Ela caminhou até a porta, seus saltos clicando decisivamente no chão de madeira. Ela não olhou para trás. A porta fechou com um clique final suave, deixando Dan sozinho no vasto e vazio apartamento. A vista panorâmica da cidade, outrora um símbolo de sua ambição, agora parecia 1000 olhos julgadores. Ele estava completamente sozinho. Ele não tinha esposa, nem amante, nem promoção. Ele havia incendiado sua vida inteira pelo bem de seu ego. E agora até isso havia desaparecido, queimado em cinzas pela luz brilhante e ofuscante do sucesso de Alice e de seu próprio fracasso catastrófico. Ele afundou no sofá caro, o silêncio pressionando-o, um peso físico. Não tinha nada mais senão o fantasma do homem que ele pensava ser e a realidade horrível do homem que ele havia se tornado. O gala beneficente anual da Fundação Sterling era o evento mais antecipado no calendário social de São Francisco. Foi realizado no grande salão de baile do Fairmont Hotel, um espaço que Alice conhecia intimamente de seus estudos. Este ano, no entanto, ela não era uma observadora acadêmica. Ela estava comparecendo no braço do presidente da fundação, noivo. Ela vestia um vestido azul safira profundo que Nathaniel havia insistido em comprar para ela, alegando que combinava com seus olhos. Pela primeira vez em sua vida, ela se sentiu confortável em um ambiente tão opulento, não por causa do vestido ou dos diamantes brilhando em sua garganta, mas porque ela estava lá em seus próprios termos. Callahan Restoration and Design era um patrocinador do evento, o logotipo de sua empresa exibido orgulhosamente no programa. Ela era uma convidada, uma doadora e uma proprietária de empresa. A noite foi um turbilhão de apresentações a senadores, CEOs de tecnologia e filantropos. Nathaniel a apresentou não como sua noiva, mas como Alice Callaghan, a mente brilhante por trás do projeto Marco Presídio. Ele irradiava orgulho, e isso a encheu de um calor que nada tinha a ver com o champanhe que ela estava sorvendo. Ela estava no meio de uma conversa com um renomado crítico de arte quando sentiu um arrepio súbito, um senso primal de estar sendo observada. Ela escaneou o salão de baile lotado e seu coração parou. Apoiado em um pilar de mármore perto da entrada estava Dan. Ele estava horrivelmente fora de lugar. Ele vestia um smoking alugado que era ligeiramente apertado demais nos ombros e seu rosto tinha uma palidez serosa e insalubre. Ele estava bebendo uísque, não champanhe, e seus olhos estavam fixos nela com uma intensidade ardente e desesperada. Ela sentiu um choque de medo. Como ele havia entrado? Um ingresso para este evento custava $10.000. Ela se desculpou e moveu-se rapidamente para o lado de Nathaniel. Nathaniel, ela sussurrou, sua voz tensa. Dan está aqui.
A expressão calma de Nathaniel não mudou, mas seus olhos endureceram. Ele sutilmente sinalizou um de sua equipe de segurança, um homem discreto de terno escuro. Onde? Pela entrada. Eu não sei o que ele está fazendo aqui. Ele parece mal. Antes que Nathaniel pudesse responder, Dan começou a mover-se em direção a eles, serpenteando pela multidão brilhante, com um andar desajeitado e determinado. Ele estava indo direto para o palco, onde o leilão estava prestes a começar. Oh, não, Alice respirou. Dan alcançou o palco baixo e, antes que alguém pudesse detê-lo, agarrou o microfone de seu suporte. Um guincho de feedback ecoou pelo salão de baile, fazendo o burburinho diminuir. Centenas de rostos viraram-se para ele. Boa noite a todos, Dan disse, sua voz amplificada, arrastando um pouco. Boa noite, os melhores de São Francisco. Ele fez uma reverência zombeteira. O guarda de segurança de Nathaniel começou a se mover, mas Nathaniel levantou uma mão parando-o. Vamos ver o que ele tem a dizer, ele murmurou para Alice, seu braço uma presença sólida e tranquilizadora ao redor de sua cintura. Nós estamos todos aqui esta noite para celebrar a filantropia, Dan continuou, seus olhos travando em Alice, para celebrar homens como Nathaniel Sterling, que constroem escolas e salvam edifícios. Ele riu um latido curto e feio. Mas você já se pergunta sobre o custo? O que é derrubado para abrir caminho para esses grandes gestos? Ele apontou um dedo tremendo para Alice. Sim, eu sei. Porque aquela mulher ali, Alice Callaghan, minha ex-esposa, ela sabe uma coisa ou duas sobre demolição. Ela demoliu nosso casamento, nossa casa, nosso futuro. Tudo por uma chance a isto. Ele gesticulou ao redor da sala opulenta. Ela fez o papel de esposa devota enquanto estava caçando por presa maior. Ela é uma predadora em pele de cordeiro, uma caçadora de fortunas da mais alta ordem. Um suspiro coletivo percorreu a sala. O silêncio era absoluto, sufocante. Alice sentiu o sangue escoar de seu rosto. Cada olho estava nela, 1000 pontos de julgamento. Ela se sentiu nua, exposta, as paredes cuidadosamente construídas de sua nova vida desmoronando sob a força de seu ataque público. Mas então ela olhou para Nathaniel. Ele não estava olhando para Dan. Ele estava olhando para ela, sua expressão não de dúvida ou vergonha, mas de apoio inabalável. Ele deu a ela um pequeno, quase imperceptível aceno, como se dissesse, você consegue. E naquele momento, algo dentro dela mudou. O medo e a humilhação recuaram, substituídos por uma raiva fria e clara. Não em Dan, mas em si mesma, por sempre deixar este homem ter tanto poder sobre ela. Ela gentilmente removeu o braço de Nathaniel de sua cintura e deu um passo à frente. Sua voz, quando ela falou, não era alta, mas era clara e carregava o peso da autoridade absoluta. Ele está certo, ela disse. Sua voz cortando o silêncio, a multidão murmurou. Dan parecia momentaneamente triunfante. Meu ex-marido está certo, Alice continuou, seu olhar fixo em Dan. Eu sei sobre demolição. Eu sei o que é ter seu senso de self demolido, ter sua confiança derrubada por trator, ter sua confiança em outra pessoa reduzida a escombros. Eu vivi naqueles escombros por muito tempo, Dan. Você foi o arquiteto daquela demolição. Ela começou a andar lentamente em direção ao palco, seu vestido azul safira sussurrando contra o chão de mármore. E você está certo sobre outra coisa. Eu estava caçando, não por dinheiro, não por status. Eu estava caçando pela mulher que eu era antes de te conhecer. A mulher que era apaixonada e forte e tinha sonhos próprios. Sonhos que você me disse que eram pequenos e insignificantes. Ela parou ao pé do palco, olhando para a figura patética e desmoronando que ele havia se tornado. Eu não encontrei aquela mulher novamente encontrando Nathaniel Sterling. Ela disse, sua voz soando com a verdade. Eu a encontrei de joelhos, coberta de pó de gesso, trazendo uma peça esquecida de beleza de volta à vida.
Eu a encontrei quando assinei o contrato de aluguel de meu próprio apartamento, quando incorporei meu próprio negócio, quando percebi que meu valor não era determinado pela aprovação de meu marido. Ela olhou para a plateia silenciosa e cativada. Eu estou com Nathaniel porque ele, ao contrário de alguns, não é intimidado pela força de uma mulher. Ele a celebra, ele investe nela. O único caçador de fortunas aqui esta noite, Daniel, é você. Você cavou por ouro em nosso casamento. E quando você não conseguiu encontrar o suficiente para satisfazer seu ego, você tentou cavá-lo de minha alma. Mas minha alma não está à venda. 2 seguranças finalmente alcançaram Dan, cada um pegando um braço. Ele não resistiu. Seu rosto era uma máscara de derrota total. Toda a luta havia saído dele, deixando para trás uma casca oca e quebrada. Enquanto o levavam embora, seus olhos encontraram os de Alice uma última vez. Neles ela viu o devastador reconhecimento final do que ele havia verdadeiramente perdido. Não era uma esposa ou uma fortuna. Era ele mesmo. O salão de baile explodiu em aplausos. Começou com uma pessoa, então outra, até que a sala inteira estava de pé, o som uma onda estrondosa de validação. Alice manteve sua posição, lágrimas escorrendo por seu rosto. Mas ela não estava chorando de tristeza ou humilhação. Ela estava chorando do puro, não adulterado alívio de ser, finalmente e completamente, livre. Capítulo 8. A restauração. 6 meses se passaram. O projeto Marco presidiu estava adiantado e abaixo do orçamento, um testemunho do planejamento meticuloso e liderança de Alice. Callahan Restoration and Design havia se tornado a firma de preservação mais procurada na costa oeste. Seus dias eram preenchidos com os desafios satisfatórios de seu trabalho. A emoção de descobrir detalhes originais e escondidos em um edifício, a camaradagem de sua equipe, o orgulho silencioso de criar algo belo e duradouro. O incidente do gala havia, paradoxalmente, cimentado sua reputação. A história de sua posição pública havia circulado pela cidade, não como uma peça de fofoca suculenta, mas como uma lenda. Ela não era mais a misteriosa noiva de Nathaniel Sterling. Ela era Alice Callahan, uma mulher de substância e força. Seu relacionamento com Nathaniel havia se estabelecido em um ritmo bonito e fácil. Seu amor era uma coisa quieta e robusta, construída não em grandes gestos, mas em manhãs compartilhadas com café e plantas, em noites passadas em silêncio confortável, lendo na biblioteca, no respeito inabalável que eles tinham pelas mentes e paixões um do outro. Uma nítida manhã de sábado, Nathaniel a levou para um tranquilo e arborizado terreno no condado de Marin, com vista para a Bahia. Uma velha e dilapidada fazenda vitoriana, bonita em sua decadência, estava silhueta contra a neblina da manhã. "O que é este lugar?" ela perguntou, saindo do carro. "Esta", ele disse, pegando sua mão, "é nossa casa, ou será?" Alice olhou para ele confusa. "Eu pensei que iríamos morar em sua cobertura." "A cobertura é minha fortaleza", ele disse gentilmente. "Eu quero construir um lar com você, e eu imaginei quem melhor para restaurá-lo do que o melhor no negócio." Ela olhou de seu rosto esperançoso e amoroso para a bela casa quebrada. Precisava de tudo: uma nova fundação, um telhado restaurado, janelas que não chacoalhassem no vento. Era um projeto massivo, um trabalho de amor. Era perfeito. "Levará anos", ela disse, um sorriso lento se espalhando por seu rosto. "Nós temos anos", ele respondeu, puxando-a para perto. "Nós temos o resto de nossas vidas." Enquanto eles estavam lá, planejando a restauração de sua futura casa, os pensamentos de Alice divagaram brevemente para Dan. Ela havia ouvido pelos boatos que ele havia perdido seu emprego pouco depois do gala. A firma não podia tolerar o escândalo público. Ele havia vendido seu apartamento e se mudado. De volta para o meio-oeste, as pessoas disseram. Ela não sabia ao certo, e ela percebeu com um profundo senso de paz
que ela não se importava. Sua redenção, se alguma vez viesse, era sua própria história para escrever. Não tinha nada a ver com ela. Sua redenção estava aqui. Estava no chão sólido sob seus pés, no cheiro de eucalipto e sal no ar, no desafiador e belo projeto que jazia à sua frente. Estava na mão do bom homem em pé ao lado dela. Um homem que via tudo dela, os pedaços quebrados e a beleza restaurada, e a amava não apesar deles, mas por causa deles. Ela havia passado tanto tempo restaurando o passado para outros, mas agora ela estava finalmente restaurando o seu próprio. Ela estava pegando a velha fundação esquecida da mulher que ela uma vez foi e construindo uma nova vida espetacular sobre ela, uma vida cheia de luz, propósito e um amor tão atemporal e duradouro quanto os edifícios que ela salvou. E era mais bonito do que qualquer coisa que ela poderia ter desenhado. O casamento não foi um grande acontecimento. Não havia repórteres, nem colunas sociais, nem multidões de espectadores. Eles se casaram em uma nítida tarde de outono na varanda recém-reforçada da fazenda, ainda em construção em Marim. Os convidados eram uma pequena coleção de seus amigos mais próximos, família, e os artesãos da equipe de Alice que estavam literalmente ajudando a construir sua casa. Alice vestia um vestido simples de lã cor de creme. Nathaniel vestia um paletó de tweed. Não havia fotógrafos, apenas uma velha câmera Polaroid que era passada entre os convidados, capturando momentos espontâneos e alegres que seriam colados nas paredes inacabadas. Eles trocaram votos que haviam escrito eles mesmos, prometendo não uma vida perfeita e fácil, mas uma de parceria, respeito e aventura compartilhada. Enquanto Nathaniel deslizava uma simples e elegante aliança de ouro em seu dedo para sentar ao lado do anel de noivado, Alice olhou para a vista da Bahia, a cidade uma joia distante e brilhante. Ela pensou na mulher que havia chorado em um condomínio naquela cidade, a mulher que havia sentido que sua vida havia terminado. Ela pensou na mulher que havia encontrado consolo na poeira e na decadência, e na mulher que havia se mantido ereta em um salão de baile e reivindicado sua própria história. Eles eram todas partes dela, camadas de verniz e tinta removidas para revelar o grão forte e bonito por baixo. Mais tarde, enquanto o sol começava a se pôr, lançando um brilho dourado quente sobre o local de construção, Alice se viu parada sozinha perto de uma janela recém-emoldurada, olhando para um conjunto de plantas. Nathaniel veio por trás dela, envolvendo seus braços em sua cintura. "O que você está olhando, Sr. Sterling?" Ele murmurou em seu cabelo. Ela sorriu, encostando-se nele. "Apenas os planos para a biblioteca." Ela disse, seu dedo traçando o contorno da sala. "Eu acho que podemos encaixar outra estante aqui." Ele beijou seu ombro. "O que quer que você pense ser o melhor, você é a arquiteta." Naquela simples declaração, ela sentiu a totalidade de seu amor. Ele confiou em sua visão. Ele acreditou em sua experiência. Ele a via não como uma extensão de si mesmo, mas como sua brilhante e capaz parceira. A vida que ela estava vivendo agora não era um conto de fadas. Não havia sido concedida a ela por um príncipe. Era uma estrutura que ela havia desenhado sozinha, construída com suas próprias duas mãos sobre uma fundação de sua própria criação. A dor de seu passado não foi apagada, mas havia sido integrada, reaproveitada, feita parte da história da casa que ela estava construindo. Uma casa forte o suficiente para suportar qualquer tempestade. E enquanto as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu crepuscular, Alice Callahan Sterling sabia, com uma certeza silenciosa e inabalável, que ela estava finalmente em casa. A jornada de Alice não era sobre vingança, era sobre redenção. Não redenção aos olhos do homem que a prejudicou, mas em seus próprios. É um poderoso lembrete que nossos momentos mais baixos podem ser a fundação para nossas maiores conquistas e que seu valor nunca é determinado pela incapacidade de outra pessoa de vê-lo.
Se você foi movido pela história de Alice de resiliência e empoderamento, por favor, tire um momento para curtir este vídeo e compartilhá-lo com alguém que possa precisar ouvir esta mensagem. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para que você não perca nossa próxima história. E eu adoraria ler seus pensamentos nos comentários abaixo. Qual foi o momento mais poderoso na jornada de Alice para você?